Boa noite. Estamos iniciando a nossa atividade de preces e irradiações nesta quarta-feira, 30 de junho de 2021. Esta é uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam bem-vindos, recebam as bênçãos dos benfeitores. Boa noite, bem-vindos. É uma alegria estarmos reunidos em nome de Jesus, nesta atividade importantíssima. São 19 horas, vamos iniciar a leitura, mas antes vamos fazer a prece de abertura. Nossos corações se enternecem quando buscamos a união entre nós e possamos assim, unidos, estabelecer uma corrente vibratória de tal ordem que seja útil a todas as criaturas, tanto quanto ao universo. E esta é a nossa proposta, Mestre, estarmos reunidos em Teu nome para orar pelas criaturas em necessidade, tanto quanto nos beneficiarmos desses mesmos eflúvios divinos, que nos traz seguramente o equilíbrio, a sensatez, mas também nos dá a serenidade, reforça-nos a fé, amplia-nos a coragem e faz com que construamos, pouco a pouco, o sentimento da resignação. Obrigado, Mestre, por estar conosco e obrigado pelos benfeitores que Tu destacou para estar conosco neste instante. Agradecidos, iniciamos a nossa atividade de hoje. Vamos a uma leitura preparatória e um pequeno trecho do item 12 do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. O texto assinalado, porque esse texto é bastante importante e longo, são mais de 2 páginas, vamos ler aqui um pedaço, um período. A caridade é, pois, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes ajuda, dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, a minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa.
Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Vamos, portanto, à nossa irradiação. Aqui reunidos em teu nome, buscamos, na assessoria e no amparo dos benfeitores, o estímulo para o nosso trabalho. Viemos te dizer, querido Mestre, que por aqui, entre nós, os que ainda estamos rolando pelo pó da terra, encontramos invariavelmente aflições e dores, tormentos e sofrimentos. Portanto, venho te pedir por essas criaturas que mais sofrem, que mais estão em necessidade, sob a ação inclemente do tempo, que a muitos castiga por estarmos passando nesta época no hemisfério sul, no inverno. Sempre é bom lembrar que há inúmeros irmãos nossos que não possuem um teto, a não ser as estrelas do céu. Moram nas ruas, abandonados, perdidos, e alguns outros que recentemente, embora tenham tido um teto, um lar, perderam decorrente dessa pandemia, porque seus trabalhos remuneratórios foram extintos. Quero te dizer, Mestre, que esses corações não estavam acostumados a estas dores, a esse tormento, nem mesmo aqueles mais rudes experimentam nesta hora grande sofrimento. Venho te pedir compaixão e misericórdia para todos eles, e que mãos abençoadas possam dar conta de atendê-los a tempo e a hora, seja na alimentação, seja também no agasalho, tão necessário para todos nós. Mas também oramos por aqueles outros que decidiram por conta própria abandonar seus lares e passar a viver nas ruas. São suas opções e precisamos também atendê-los. Muitos de nós desconhecemos essa realidade triste, mas é necessário que pensemos neles. Pensemos naqueles outros que, perdendo a sua consciência objetiva e praticamente dementados, também saem sem nenhum rumo a caminhar por estradas e ruas, buscando não sabe-se o quê, porque nem eles percebem a sua idiotice, a sua loucura em que se encontra. Amigo Jesus, há tantas misérias morais entre nós, sem contar essas outras tantas pequenas que acontecem nos lares, nos ambientes de trabalho. Mas aqui me refiro principalmente a essa miséria moral praticada por aqueles que deveriam dar o exemplo, por aqueles que tomaram a si a responsabilidade de conduzir esta ou aquela organização social. Vivemos, Mestre, dias difíceis, mas também alegramos o nosso coração, porque esses mesmos dias difíceis estão nos assinalando com claridade, com clareza, sem sombras de dúvidas, que há estabelecido entre nós duas forças oponentes, o bem e o mal. E te quero dizer da nossa alegria por sabermos que o bem está superando o mal. Pouco a pouco, é claro, sem sombra de dúvidas, mas está superando o mal. Até mesmo essas condições morais, essas misérias morais que encontramos em todas as camadas do seio social. Venho te pedir por eles, porque eles um dia terão que prestar conta do que fizeram ou deixaram de fazer, tanto quanto nós outros teremos que prestar contas. Mas aqui está a nossa pequena contribuição, para que eles possam, pelo menos tocados por essas vibrações que aqui estamos produzindo, mudarem o seu panorama e os seus objetivos.
Peço-te, Mestre, pelas criaturas que estão enfermas, acometidas de todas as enfermidades, não importa qual seja, se esta da pandemia ou qualquer outra, que até mesmo muitas vezes nós esquecemos que há outras patologias tão funestas tanto quanto a Covid-19. Venho te pedir por essas criaturas. Elas estão ali nos seus leitos de dor, algumas em recuperação, outras finalizando a sua passagem aqui entre nós, no plano físico, já encaminhando-se para voltar à pátria espiritual. Veja bem, Mestre, queremos te dizer que nestas horas, muitos de nós, na intenção de reter a criatura junto de nós, num estímulo muitas vezes de posse, estamos trabalhando arduamente para que essas criaturas sofram ainda mais. Que nós possamos ter a consciência tranquila de depositar nas mãos de Deus o destino de cada um de nós, e não fazer com que o destino seja aquele que nós estamos idealizando. Dobrarmos-nos à tua vontade, consciencialmente, é tarefa que nos cabe realizar ainda. Por isso venho te pedir por essas almas que estão atormentadas ante a eminência de uma desencarnação. Abençoe-as. E os teus benfeitores possam acolher as suas dores, as suas súplicas, consolando-as naquilo que seja possível. Venho também te pedir por essas criaturas que estão desencarnando agora. Elas empreendem a viagem de retorno. É claro que essa viagem pode ter tribulações, mas se aqui ficarmos nós outros, aqueles que estamos com os olhos cheios de lágrimas e os corações partidos, em vibrações amorosas, fraternais, e seguramente encomendando os nossos pensamentos e deixando-os disponíveis aos benfeitores para que apliquem essas vibrações no nosso irmão que está desencarnando, a fim de que a sua transição do mundo físico para o mundo espiritual seja tranquilo na medida da possibilidade de cada um. Mas se assim mesmo essa transição se der com algum sobressalto, tenha aqui a nossa vibração, as nossas preces, para dar-lhes a sustentação necessária nesta hora. E ao reencontrar os seus amores no plano espiritual, possam lá felicitarem-se pelas conquistas realizadas, sejam elas quais forem. E que os momentos difíceis, os momentos menos nobres, sejam relevados temporariamente para que nesta hora do reencontro a felicidade possa se estabelecer e a alegria nos corações possa se avolumar. Amigo, é tão difícil falar com a criatura que está na depressão. Ela não tem ouvidos para as palavras, mas ela tem sentimentos que possamos tocar. Sentimentos de estarmos juntos, olhando olho no olho e dizendo a ela para que tenha confiança e que ela possa, de uma certa forma, encorajar-se e dar a si uma oportunidade para sair desses abismos profundos e bastante ensobrecidos. É difícil, mestre, lidar, trabalhar, cuidar de um depressivo, porque geralmente ele está fechado em si e porque perdeu a esperança, a vontade de viver. Nem assim ele mesmo, por si só, poderá sair desta situação difícil, mas nós podemos ajudar a envolver estes irmãos que estão passando por estas dolorosas provações da depressão. Porque não só o depressivo passa por provações, os seus amigos, os seus familiares também passam e experimentam sensações difíceis nesses momentos. Quero envolvê-lo a todos, porque cada um, na solidariedade que possa prestar a um depressivo, irá contribuir que para
ele, mais cedo ou mais tarde, possa se libertar desta amarra onde ele se encontra, renovando as suas forças, a sua esperança e a confiança na providência divina, mas, sobretudo, abrindo-se ao auxílio daqueles que os amam. Por outro lado, mestre, venho te dizer que também temos aqui a incidência aumentada dos suicídios entre os homens, de todas as faixas etárias. Nesses instantes em que essas criaturas passam a idealizar a sua própria extinção do corpo físico, vivendo nessa ideação suicida, ou mesmo planejando ou fazendo a sua tentativa nesse instante, estão ali infinitamente infelicitadas. Elas já não têm mais forças para suportar as dores, os sofrimentos, essas angústias, enfim, esse sofrimento todo. Então, porque pensam que tudo isso está residindo no seu corpo físico, imagina que, tirando a vida do corpo, tudo cessará e aquelas situações adversas desaparecerão. Enganam-se, e este enganar-se dá a essa criatura, no plano espiritual, um vazio ainda maior, porque está desiludida agora, fez todo um processo e agora encontra-se com as suas dores, as suas aflições, os seus sofrimentos aumentados. Perdoe-os, perdoe, mestre. E aqui oramos por eles e nos fazemos porta-vozes deles para te pedir perdão por eles. Eles estavam enlouquecidos. Conheciam, talvez alguns, a vida espiritual, mas nem todos. Portanto, abrevie as suas dores, enviando os teus emissários a fim de que, banhando-os em bênçãos, possam se fortalecer um pouco mais e começar a prestar atenção nas instruções que recebem sempre dos benfeitores a fim de saírem das situações em que se encontram. Oramos também pelos familiares, amigos dos suicidas, porque também esses sofrem, muitas vezes no silêncio, sem que outros percebam. Suas dores são supremas também. Ali há muita lágrima que é vertida nas noites escuras, porque a criatura nega algumas que o seu amado cometeu suicídio. Ela não quer admitir nem mesmo a ideia. E, portanto, ali está um coração aflito que precisa ser consolado, mestre. Atendido. E nesta hora em que vibramos em favor dessas criaturas, venho te dizer que é de fundamental importância envolvermos todas as criaturas que estão nesses processos de suicídio, não só o suicida em si. Como estamos nesse mundo onde a materialidade é o que nos impressiona os sentidos, encontramos também por aqui irmãos nossos que, não conhecendo o mal que praticam, cometem abortos delituosos. Venho te pedir por eles, todos eles. Eles encontram-se hebetados. Não deram-se conta ainda que aquela criatura, desde a concepção, já é um ser humano. Em formação, é claro, mas ali já está o ser humano, ansioso
para uma reencarnação, para uma nova tarefa. Eles não sabem disso. Ou se sabem, não levam em consideração, mestre. Por isso eu peço por eles, por todos esses que praticam suicídio, o aborto delituoso. Seja o agente ativo ou o agente passivo. Mas também peço pelos abortados, porque esses também sofrem. Embora os nossos olhos não o vejam, eles sofrem. Desesperam-se alguns, outros desenvolvem em si o desejo de vingança, o sentimento de ódio. Venho pedir por eles, para que eles abandonem essas ideias vingativas e de ódio, porque isso não resolve. Pelo contrário, só avoluma a sua dor e o seu sofrimento. Que eles possam, na medida do possível, pedir aos benfeitores uma nova oportunidade para reencarnar. Reencetar, assim, o plano anterior e adaptá-lo para a nova formação. Porque tudo nesta vida é uma impermanência e que devemos aprender com ela. Se não foi agora, a oportunidade para reencarnar será logo mais. Porque de cada evento desses, cada agente vai retirar um dia um ensinamento precioso para se constituir um espírito puro no futuro, que é a dimensão que a todos nós está assegurada quando nós buscamos efetivamente a nossa transformação moral para melhor. Plenitude, a angelitude. O mais sangrento assassino de hoje, um dia se tornará um anjo. Não podemos esquecer disto. E precisamos orar por eles, porque eles vão mudar as suas atitudes. Irão repensar o que fazem, abandonar o caminho do mal para tomar o caminho do bem. E quanto mais se aplicarem, reparando o mal que fizeram e fazendo todo o bem que estiver ao alcance deles, mais depressa eles chegarão a essa plenitude. Naturalmente que eles precisam contar com todos nós, como nós precisamos contar com todos os outros, porque ninguém pode viver nesse mundo solitário, com plenitude, naturalmente. Assim, querido mestre, venho te pedir pelos nossos jovens, pelas nossas crianças tão sofridas, que padecem a falta de cuidados, de pais, de cuidadores, a falta daqueles que se interessam pela vida destes seres que estão no início das suas reencarnações. Venho te pedir por eles, porque também eles estão envolvidos em processos de aliciamento pelas drogas, por ideias funestas, ideias desequilibrantes, que vai minando esses corações e essas mentes, ainda buscando a sua consolidação. Venho orar também pelos pais dessas crianças, porque muitas delas, no próprio lar, estão sob o ataque da violência física ou psicológica. Os lares estão sendo bombardeados por muitas iniquidades e precisamos estar atentos, porque sem a família, o egoísmo recrudescerá no seio da humanidade. Quero dizer, mestre, também das nossas preocupações com todos os nossos irmãos que estão aprisionados, sentenciados pela lei do homem. Eles ali expungem
a dor, o sofrimento, para cumprir as suas penas que foram impostas pela lei humana. Mas eles ainda têm uma outra etapa. Eles precisam se reajustar com a lei de Deus. E além disto, reparar o mal que fizeram. Eles necessitam de nossas vibrações, das nossas boas vibrações. Entendendo que ele, o aprisionado, não é um inimigo da sociedade, mas é alguém que optou por fazer o mal na sua loucura de poder, de mando, enfim, seja qual for o objetivo. Quero te dizer também, mestre, que aqui contamos com mãos abnegadas, mãos que fazem o bem todos os dias, que preocupam-se com a dor do outro e desejam veementemente que essas dores desapareçam. Há tantas criaturas fazendo bem na face desse planeta, em todas as profissões, mas há aquelas com mais dedicação, que atendem às nossas mazelas físicas, oriundas naturalmente do espírito. Refiro-me aos profissionais da saúde. Mas não podemos esquecer também dos profissionais da educação, que têm trazido a todos nós um conhecimento. E hoje nem sempre nós conseguimos esses educadores alinhados com a lei de Deus. Pelo contrário. E é necessário orar por eles. Não nos colocar na oposição, mas orar por essas criaturas a fim de que elas possam, à luz do conhecimento que já adquiriram e dos seus corações que foram tocados um dia, mudarem seus posicionamentos e seus ideais. O ideal que se aproxima do ideal cristão, o ideal de Deus, amar o próximo, amar a si, amar a Deus, fazer ao outro o que gostaria de receber. Portanto, assim nós vamos, querido Mestre, pedindo pelo nosso lar, nessa visita abençoada que recebemos, e enquanto estamos percorrendo todos os cômodos mentalmente junto com esse benfeitor, estamos fazendo a asepsia do ambiente, preparando, harmonizando, banhando-nos em bênçãos, magnetizando a água exposta, atendendo a todos nós, os encarnados e os desencarnados que estão presentes ou venham a estar mais tarde. É tão bom saber que o nosso lar está sendo visitado pelas mãos abençoadas de Jesus através desse benfeitor. Benfeitor que repotencializa as nossas vibrações a fim de que o nosso lar seja uma fonte de luminosidade nessa escuridão da iniquidade humana. E vamos expandindo essa luminescência para alcançar os pontos mais negros do nosso planeta, onde a violência é o dia a dia, a morte do corpo físico é uma certeza de minuto a minuto. Portanto, venho te pedir por essas criaturas todas que fomentam guerras, dissensões, separações, crimes que são praticados em nome da divindade. Elas estão equivocadas, como sabemos, Mestre. Mas temos que pedir por elas, porque só assim um dia os seus corações ficarão mais suavizados e suas mentes um pouco mais alinhadas com as leis de Deus. Por último, quero te pedir por todos os nossos irmãos que nos pediram preces. Eles veem à nossa mente agora, nesse instante, os seus nomes. Outros estão escritos em nossos apontamentos. A cada um rogamos aos benfeitores para que atendam segundo as necessidades de cada um. Obrigado, Mestre, por mais esse encontro. Obrigado a cada um que aqui esteve oferecendo um pouco de si para que muitos possam, então, receber essas vibrações,
porque as nossas preces não se resumem a alcançar só o objetivo aquele a quem talvez tenhamos idealizados. Elas transcendem, elas alcançam o universo, e onde houver um ponto de atrito, de discórdia, de dissonância, ali estará a nossa prece para envolver em amor estas criaturas ou essa situação. Abençoe o planeta Terra em todas as suas nações, que vivemos momentos de aturdimento através desta pandemia que hoje estamos atravessando. Agradecidos e com bênçãos para todos nós, encerramos a nossa atividade de preces e radiações desta quarta-feira. Assim seja. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela participação. A alegria de estarmos reunidos. Convido-vos para amanhã, 9 horas em ponto, mais um momento de oração. Ou mais tarde, às 16 horas, na exposição doutrinária que teremos aqui em nossa sede, com presenças físicas, mas também virtualmente, onde todos poderemos assistir às explanações evangélicas através desta plataforma. Boa noite.